Alberto Gonçalves Bartelos. Não, por amor de Deus, foi muita gente que trabalhou comigo. Dúvida, E que até, há muita gente que até está aqui presente. Não é? Em governos republicanos. Contributos positivos em governos republicanos. Era um governo de serviço do país. Os monárquicos nunca se esqueceram do país, nem de servir o país de qualquer maneira. Mas como disse, não é isso que nos devia. Nós não temos esse espírito não de facção. temos essa coisa, não. O Estado é um Estado de Direito, e antes de ser uma República, é um Estado de Direito. E é um direito e também um dever cívico dos monárquicos participarem nesse exercício. E os republicanos têm esse espírito de facção? Não estou a dizer isso. Estou a dizer que hoje, como se vive em República, é natural que sejam os monarcas a ser vistos como quase excluídos ou excludentes em relação a essa solução. E a República não tem limitado o direito de participação cívica dos monárquicos, bem pelo contrário. Tem havido monárquicos em governos republicanos. Também era só o que mais faltava, já basta não deixar o povo decidir sobre se quer ou não República. Não, parece que isso estava em causa, não será? Não, com certeza. Mais do que isso, os republicanos, por exemplo, na Assembleia da República, o Senado tem a encimar o retrato do rei Dom Luís, em homenagem à monarquia constitucional. Até alguém já pôs lá uma vez o trono vazio. Era demais como simbologia, está a ver? O retrato do rei, Dom Luís, e o trono vazio na sala do Senado da Assembleia pareceu um bocadinho demais. Mas alguém fez a encenação. Temos uma sala, Dona Maria II, não é assim? Temos a estátua do rei Dom Carlos. Tudo isto na Assembleia da República. Então porque Portanto, não... Então porque chumbar o voto de pesar pelo regicídio? Se a gente for visitar outros parlamentos, os outros parlamentos de democracias de qualidade atestada não têm os símbolos dos regimes anteriores. Isso é não estados assim? que não são civilizados. Ao passo que, bem, são, apesar de tudo, bem, não são símbolos, mas são, de facto, digamos, homenagens que são públicas, são recordações, fazem parte da tal reconciliação nacional que os próprios republicanos trabalham discretamente, com o sentido, digamos, de alargar ao máximo o consenso nacional a todos aqueles que são favoráveis ao regime democrático. É isso. Mas que não passa pela aprovação do tal voto na Assembleia da República. Qual voto? O voto que foi proposto, creio, pelos partidos da direita, não é? Da direita? Não sei, da PSD. Não estou agora... Um deputado do PSD, pelo menos, e um do PPM, não é? Não, quer dizer, eu não sei quem é que propôs o voto. Agora que houve um voto... Penso que é um deputado Pinhatelli Barros. Sim, mas não sei, não estou na Assembleia, não sou deputado. Agora, o que eu sei, por exemplo, vimos ali na reportagem há pouco, quando do 5 de outubro, José Relvas, que visita o Presidente da República do Brasil, que estava a fazer uma visita oficial a Portugal, diz explicitamente que via com bons olhos que o rei Dom Manuel pudesse embarcar para o Brasil pacatamente. E, portanto, no dia 5 de outubro, não é? Não creio que, desse ponto de vista, a discussão do passado sobre qual o comportamento dos republicanos em relação, por exemplo, ao último chefe de Estado monárquico, que não foi Dom Carlos, foi Dom Manuel, o comportamento dos republicanos em relação ao rei Dom Manuel é um comportamento que, creio, que respeitou a integridade física e até moral do rei, facilitando-lhe, digamos, a retirada para onde ele pretendeu. Gibraltar. Aliás, um compromisso assumido pelo grão-mestre do Grande Oriente Lusitano da altura, e, portanto, Sebastião Magalhães Lima, junto do governo britânico. Tem toda a razão. Tem toda a razão. Até garantiram a permanência como morgado da Casa de Bragança, como morgario na posse do rei Dom Gonçalo II. Foi mantido. Até Quem Salazar retirou foi a Segunda República de Salazar, que em lugar do morgario criou uma fundação, dependente do Estado. É verdade. Ora bem, eu tenho aqui na sala alguém que tem esta dupla, não é uma dupla nacionalidade, mas neste caso é uma dupla filiação de regime. Adelino Maltês. Você diz que é monárquico e republicano ao mesmo tempo, mas que é Eu isso? julgo que este debate
julgo que desde 1910 é a primeira vez que, de uma forma racional, todo o povo está a ouvir. E o povo está encantado, porque concorda com os monárquicos, concorda com os republicanos. E, portanto, eu tenho uma proposta, não de catálogo de regimes, porque senão teria que dizer que os piores totalitarismos foram repúblicas do século XX, e teria que dizer que as melhores repúblicas... O fascismo italiano foi como uma monarquia. Mas não foi o pior dos totalitarismos. E as melhores repúblicas são monarquias. Curiosamente, duas delas são monarquias depois de abandonarem a forma republicana. E, portanto, este debate é pedagógico e simbólico. E eu julgo que seria interessante, retomando a proposta de Agostinho da Silva, que, no fundo, é o regresso às leis fundamentais do reino, fazemos uma coisa muito simples. Em primeiro lugar, fazemos uma coisa que se perdeu, é a República. A República, de facto, precisa de ser restaurada em Portugal, porque ela foi ocupada pelos negócios, pela partidocracia, pelo Estadão, e, portanto, a primeira coisa que temos que fazer é restaurar a República. E depois, fazer outra coisa muito simples, fazermos uma República com rei, pela via racional, livre e aberta. Ora bem, a República com rei era aquilo que desde o século XVI estava incluído nas nossas leis fundamentais. Porque a monarquia, ou melhor, o reino, a monarquia é uma coisa muito espanhola de nome, o reino era mais português. O reino era uma república com rei, de um rei eleito. Porque... falamos de 1385, Cortes de Coimbra. O rei foi eleito, não foi o filho do anterior rei, foi o novo rei. Foi aclamado. Falemos de 1640, não foi o filho do anterior rei, foi o rei eleito. Nunca em Portugal vigorou rei morto, rei posto. Isso é de outras monarquias, não desta. Esta é uma monarquia eletiva com rei natural, não é rei estrangeiro. Ora bem, acho que este debate pode ser o lançamento, através de uma forma racional, daquilo que certamente o povo quererá, uma república com rei. Neste sentido não sou duplo, sou uno. De certa forma era o que pensava também Agostinho da Silva, que há pouco perfeitamente, quer dizer... Diogo pensava que escrevia nas cartas que estão publicadas neste livro, dezenas de tratados, viva a República, viva o rei. E concordo plenamente com o professor Modesto Ferreira. Vamos criar um feriado conjunto. Já temos um, que é o 1 de dezembro de 1640. Mas já agora não vou para o 24 de julho, vou para o 24 de agosto de 1820. Porque quem estabeleceu a liberdade em Portugal e o sufrágio quase universal, muito mais alargado que a Primeira República, foi a monarquia liberal portuguesa. A Primeira República, porque tinha medo, porque o povo era monárquico, reduziu o colégio eleitoral. Não. Isto é uma conquista não é em relação ao da liberdade. A liberdade não é monárquica nem republicana, é liberdade. E é a liberdade da República. E o que nós queremos é restaurar aquilo que perdemos, que é a confiança pública nos nossos governantes. Que é isso que foi usurpado por formas degeneradas que estão a afetar monárquicos e republicanos. Portanto, neste momento, então, o senhor está a dizer que não vivemos em nenhum dos regimes, nem monárquico, nem republicano? Nós vivemos mais em Estadão. Ou, como dizia o capitão como é que é o Salgueiro Estadão? Maia, é o Estado a que chegamos. Qualquer bom republicano sente que isto é verdade. E o que nós vimos aqui, julgo eu, foi uma coisa muito importante, foi um debate racional sobre as melhores formas de regime. E, neste sentido, o pensamento realista, digamos assim, é mais bonito que monárquico, o pensamento realista tem sido colocado fora destes grandes debates, ou tem entrado em caricatura, tipo reizinho, quando o importante neste processo é voltarmos a discutir sem uma coisa que felizmente não houve neste debate, que é, de um lado, os assassinos do rei, do outro lado, os assassinos do presidente. Houve regicídio e houve um Presidente da República assassinado e houve um Primeiro-Ministro da República, um Presidente do Ministério assassinado, António Granjo. Republicanos e monárquicos têm magnicídios na sua história.